Olá, meus amigos, minhas amigas de Ideal Espírita. Estamos aqui para mais um pequeno estudo sobre algumas informações da coleção do Mundo Espiritual de André Luiz, a coleção Nosso Lar. E hoje vamos tratar sobre a dor. Diante de tão graves momentos que passamos nos dias atuais, vale uma reflexão baseada em informações passadas pelas obras trazidas pelo Espírito André Luiz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. A ONU alerta que, se as tendências atuais se manifestarem e se mantiverem, o mundo registrará um aumento global de 60% de casos de câncer nas próximas décadas. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que os casos de câncer aumentarão cerca de 81% nos países em desenvolvimento até 2040. No Brasil, 5,8% da população sofre de depressão. Essa é uma informação de 2017, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nos últimos 10 anos, houve um aumento significativo, 24% no número de suicídios cometidos entre jovens. É preocupante o aumento das taxas de ansiedade, depressão e suicídio na população brasileira, especialmente entre os jovens no intervalo de 15 a 20 anos. Considerada uma epidemia, a diabetes é uma das principais causas de mortes e incapacidades no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2025 haverá em torno de 64 milhões de diabéticos em todo o mundo. E diversas outras doenças causadas por diversos tipos de fungos, bactérias e outros patógenos oportunistas, nos fazendo passar por dores de todos os níveis, encontramos na nossa experiência de encarnados. Diante de tantas enfermidades que levam à morte, um índice alarmante de pessoas pelo nosso país e em todo o mundo, é certo que nós espíritas venhamos a ter casos em nossa família, ou em nós mesmos, ou dentro do nosso núcleo de amizades. Não estamos aqui para listar notícias alarmantes, mas de indicar respostas que possam de alguma forma nos confortar os familiares e amigos que talvez não entendam o porquê todas essas situações dolorosas façam parte da nossa experiência de vida. Muita vez, algum ente querido nosso passa por uma enfermidade dolorosa, de longo curso, causando dor àqueles que se encontram dentro da constelação familiar. Às vezes, são os nossos animais domésticos, cujo amor mútuo, por anos experimentamos, enfrentam e também causam em nós uma dor por estarem com doenças e posteriormente virem a desencarnar. Para nos ajudar a compreender o porquê dessa dor, reportamos um diálogo entre o espírito instrutor Druso, os espíritos André Luiz e Hilário, que debatem sobre a dor. Esse relato se encontra no livro Ação e Reação, do próprio André Luiz, no capítulo 19, intitulado Sanções e Auxílios. André relata na obra: meu companheiro guardou reverente a anotação e considerou: caro instrutor, depreendemos da elucidação que, ao nos reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas, que nos partilham o renascimento na máquina fisiológica, como raízes congeniais
dos males que nós mesmos plantamos. Perfeitamente, acentuou o mentor amigo. Nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnéticas que dizem de nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando-nos as deficiências do espírito. Hilário comenta aí ao Druso sobre a herança moral de nosso passado em outras vidas que refletem enfermidades no nosso corpo biológico na vida atual. As raízes congeniais, quer dizer, conforme a essência do mal que cometemos, Druso confirma a assertiva dizendo que nascemos com predisposição orgânica a essa ou aquela enfermidade em determinadas partes do nosso corpo, como remissão de nossas dívidas com as leis divinas. Deficiências essas que se encontram no espírito, que passa para o corpo físico em forma de enfermidades. Continua o Druso, o relato do André Luiz. Druso meditou alguns instantes, como se estivesse ponderando no íntimo a gravidade do assunto, e apreciou. Nossas assertivas não excluem, de certo, a necessidade da asepsia, da higiene, da medicação e do cuidado preciso no tratamento dos enfermos em qualquer procedência. Vemos aí que o Druso pondera que quando as enfermidades causadas pela lei de causa e efeito ou de outras causas aparecem em nossas vidas, devemos usar de todos os meios possíveis de prevenção e tratamento aqui entre nós encarnados. Não devemos simplesmente nos entregar às doenças, acreditando ser a vontade de Deus. Pelo contrário, é escolha nossa. E devemos lutar até onde as leis eternas possam permitir para a nossa melhora ou a do próximo. Eu destaco aqui, em caráter particular, que a ciência curativa entre os homens é parte da misericórdia divina. Outro detalhe que devemos apreciar é que não devemos abrir mão da medicação alopática ministradas pelos médicos, acreditando que só os pensamentos e os fluidos espíritas vão nos curar, é beirar o processo de fanatismo. Vacinas, antibióticos, anti-inflamatórios, antidepressivos, ansiolíticos, etc., quando ministrados por médicos, são importantes no processo da cura. Passe, água fluidificada, oração, prática do bem, estudos e tantas outras terapias são ferramentas que devem ser usadas concomitantes aos tratamentos medicamentosos alopáticos quando indicados pelos médicos. A automedicação alopática tem levado à morte e à intoxicação de muitas pessoas em todo o mundo. Vamos continuar o relato do Druso. Ele diz assim, continuando: desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal, como favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades essas que podem ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo, com que atrai
preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Vejamos aí. Druso afirma que, apesar de termos zonas favoráveis de surgimento de moléstias em nosso campo espiritual, que oferecem facilidades de desenvolvimento de vírus, bacilos e várias bactérias, podendo conduzir aos mais graves estados de dor, sempre proporcional aos débitos que haja contraído. Mas Druso também afirma que não há determinismo no surgimento dessas enfermidades. Há em nós a possibilidade de redenção pelo amor. Há em nós o potencial de criar todos os recursos de imunização orgânica a todas as predisposições causadas pelas nossas dívidas pretéritas. Podemos produzir todas as espécies de anticorpos. Claro que não estamos ainda em estados evolutivos para nos imunizarmos de todas as doenças, mas podemos aumentar essa imunização pela oração, pela disciplina dos nossos pensamentos, palavras e atos, nos cuidados do corpo, na alimentação, na resistência às mentalizações doentias e pela caridade. São providências que atraem preciosos recursos para a nossa saúde integral. Mas a gente pode perguntar, estamos falando de nós seres humanos com as imperfeições plausíveis ao nosso nível evolutivo. Mas e os animais? E as plantas? Quais as dívidas que eles carregam para sofrerem algumas moléstias diagnosticáveis que causam dor a eles e a nós também, que os amamos? Foi essa indagação do Espírito Hilário que nos servirá também de entendimento. Ainda assim, ajuntou Hilário, será lícito recordar que os animais igualmente sofrem moléstias diagnosticáveis, como seja a aftose, a raiva e a pneumonia. Como também as plantas experimentam enfermidades peculiares, reclamando adubos e fungicidas, completou o mentor Druso, sorrindo. E acrescentou, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos. Sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Em nosso estudo, porém, analisamos a dor-expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. É muito diferente. Aí o comentário do Druso. Esse esclarecimento do Druso é de grande importância. A dor passa a ter outros papéis no desenvolvimento do espírito imortal em direção à sua libertação definitiva. A dor, evolução, é diferente da dor, expiação. A dor, evolução, atua de fora para dentro, ou seja, ela não é provocada por quem a sofre. É uma dor provocada por fatores externos que fogem ao nosso controle, por estarmos em estados evolutivos ainda primários, como as plantas e os animais, que são princípios espirituais e de humanização como nós espíritos. Um exemplo simples de dor-evolução é que se ficarmos sem agasalho em um ambiente de temperaturas abaixo de zero, iremos morrer e sofrer as dores do frio intenso. Essas situações externas levaram o homem a buscar soluções nos primórdios da humanidade, levando à evolução cognitiva e diversas outras situações de dores causadas por agentes externos impulsionaram a humanidade a se desenvolverem mais rapidamente. A fome causada pelos
intempéries, as epidemias, as tantas outras situações externas que obrigaram o homem a desenvolver tecnologias de controle e prevenção através dos tempos, para que hoje muita dor e sofrimento pudesse ser relativamente amenizada ou totalmente sanada. Já a dor e expiação está bem entendida pelas explicações que Druso já havia nos dado anteriormente. A lei de causa e efeito parte da lei de justiça. Lembramos que a dor evolução e a dor expiação não se farão mais necessárias quando o homem não praticar mais o mal e só praticar o bem, despertando outros instrumentos de evolução da providência divina. Continua na obra o relato de André Luiz. Curioso, exclamou Hilário. Não havia pensado ainda em semelhantes conceitos. Dor evolução, dor expiação. Como temos ainda dor auxílio, atalhou Druso benevolente. Como assim? Falou Hilário. Pergunto eu. Como assim? Ainda tem outra dor? Vou usar uma exclamação de uma amiga querida. Misericórdia! Calma, vamos ver as explicações do instrutor Druso. Ele diz, e percebendo a surpresa que nos estampava no rosto, o orientador aduziu. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultosos, nesse ou naquele sentido. Habitualmente, logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros. Às vezes, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo, esquecendo-se da melhoria de nós mesmos. É assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, seja, mais frequentemente, para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. O infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. É a dor auxílio. É uma intercessão dos benfeitores espirituais. A dor pode ser um ato de benevolência dos bons espíritos? Sim. Pelo que Druso está falando, sim. Na vida, muitas vezes vencemos e perdemos nas experiências da luta humana. O interesse pela prática do bem ao próximo nos dá crédito com o mundo maior. Às vezes as nossas derrotas nos levam a quedas graves por termos algumas imperfeições a serem trabalhadas. Os benfeitores podem criar uma situação de enfermidade que evite que nosso temperamento nos leve ao crime, por exemplo. Mas, o mais frequente é que certos tipos de enfermidades apareçam para preparar o enfermo para a morte e preparando todos os familiares e pessoas que o amam venham a sofrer muito com a sua parada repentina. Infartos, tromboses, hemiplegias, aquela paralisia parcial de uma parte do corpo causada por um AVC, por exemplo. O câncer penosamente suportado, a senilidade prematura, como o mal de Alzheimer ou o mal de Parkinson, e outras diversas doenças orgânicas, algumas delas degenerativas, elas por vezes são dores auxílio. Para que o enfermo possa recuperar pelos enganos que contraiu na vida atual,
e ele, refletindo no período de tratamento, possa entrar na vida espiritual com menos débitos, que possam ocasionar um sofrimento mais duradouro na vida futura. As dores auxílio, com alguns tipos de enfermidades, nos forçam, muitas vezes, a mudar de hábitos, que nos deixam em penosas situações no plano espiritual, se levarmos esses hábitos para lá. Quantas pessoas passaram a disciplinar sua alimentação após a diabetes? Que pararam de fumar por causa de um câncer de pulmão? Que pararam de beber depois de uma cirrose hepática? Quantos aproveitaram esse período de dor auxílio para perdoar velhas desavenças? As dores auxílio acontecem pela providência dos benfeitores espirituais para que o enfermo não entre no plano espiritual com dívidas contraídas na vida atual, graças ao bem que ele promove em favor do próximo e o amor de alguns benfeitores. Tem que haver esse merecimento. Essa intercessão ocorre. Geralmente, os vícios são os principais fatores de comprometimento do corpo espiritual nas pessoas que fazem o bem aqui na Terra e merecem a dor auxílio. Chegar ao mundo espiritual sem mudanças de certos hábitos pode nos levar a sermos enfermos graves na vida futura. A dor auxílio também tem esse papel de aliviar nossas contas contraídas na vida atual e ajudar a nossa adaptação ao mundo espiritual, ainda em vida. Entrar no plano espiritual com determinados pensamentos e hábitos pode desencadear dores muito maiores. Melhor a dor agora, seja pela expiação, evolução ou auxílio, que a dor depois no mundo espiritual. Temos uma sensibilidade muito maior sem o corpo biológico, principalmente para as dores. Como o próprio André Luiz narra no livro Nosso Lar, do próprio Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Me despeço, lendo aqui para vocês uma mensagem do Espírito André Luiz sobre um hábito moral que enferma muitos espíritos em vida e gera complicações após a morte, para deixá-los com as vossas próprias reflexões. A mensagem se intitula Cólera. A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Primeiro, não resolve, agrava. Segundo, não resgata, complica. Terceiro, não ilumina, escurece. Quarto, não reúne, separa. Quinto, não ajuda, prejudica. Sexto, não equilibra, desajusta. Sétimo, não reconforta, envenena. 8, não favorece, dificulta. 9, não abençoa, maldiz. 10, não edifica, destrói. Evite a cólera, como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. André Luiz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, do livro O Espírito da Verdade, da editora
FEB. Muita paz a todos.